Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laíse, eu sou professora de Geografia e nós iremos começar agora para mais uma aula do 6º ano. Olá crianças, vamos a mais uma aula de Geografia do 6º ano. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 3, Comércio e Serviços. Esse capítulo, crianças, ele é bem curto, certo? Então, iremos dar continuidade à aula, tá? E aí no final dela eu vou estar solicitando para vocês as atividades. Bom, prosseguindo, olha só. A gente então vai começar a falar sobre o comércio e os conceitos, tá? Desse comércio. Então vejamos. Quando a gente fala, gente, de comércio, a gente tem que entender que o quê? Que o conceito comércio, tá? Ele deriva do latim commercium e ele se refere à negociação que tem lugar na hora de comprar ou vender gêneros de bens e mercadorias. E aí também se dá o nome, tá, de comércio a qualquer loja, armazém ou estabelecimento comercial. E ao longo, da classe desses comerciantes. Em outras palavras, o comércio é a atividade socioeconômica que nós conhecemos, tá? Que consiste na compra e venda de bens, seja mesmo para usufruir ou vender ou até mesmo transformar esse produto, tá? E aí a gente trata-se de uma negociação, de uma transação em troca de um produto em prol do dinheiro. Aí, olha só, a gente então tem que entender alguns termos, tá? O primeiro termo é balança comercial, aí no teu livro tem, certo? O termo balança comercial, crianças, ele é utilizado para se referir à diferença entre exportação, tá? E importação do país, ou seja, a venda e a compra, tá? Se as exportações, ou seja, se a venda superar a compra, o resultado ele vai ser então positivo. E a gente fala então, tá, que vai acontecer um superávit, tá? Um superávit, ou seja, ele vai ter lucro, tá? Quando a gente fala o contrário, certo? Quando a gente fala então que comprou mais e vendeu menos, a gente fala então que vai ter um déficit. E aí, olha só. A gente observa, então, nessas imagens aqui, tá? Que eu coloquei para vocês. Essa parte do comércio, tá? Nessas duas imagens. E a gente, então, vai entender a história desse comércio, tá? Então, olha só. A gente, então, vai precisar entender o período em que essas atividades, elas foram inventadas. E ela é um tipo de tarefa praticamente impossível de ser entendida. Porque a gente não sabe exatamente quando que começou o comércio, né? Mas a gente então pode realizar, gente, um breve entendimento sobre as primeiras trocas comerciais e que apareceram no cotidiano das pessoas, certo? Inicialmente, a gente deve imaginar o seguinte, olha só, a gente não deve entender, tá, gente, que esse comércio, ele começou a ser progredido, tá? Através dessa troca de um produto por outro, certo? Foi aí então, gente, que as primeiras moedas, elas começaram, tá, a serem produzidas, a serem comercializadas, passadas de mão em mão, né? Além de serem aceitas, tá, como troca, as moedas então, elas deveriam ser de fácil transporte, certo? Possuir valores, então, fracionados e ter grande durabilidade. E não ser, então, material, um material frágil. Então, ele deveria ser rígido, deveria ser um material que durasse, tá? Desde os princípios das atividades que a gente entende, a quantidade de trabalho, gente, empregado para a fabricação de uma riqueza ou mercadoria, ela era um resultado pressuposto fundamental para que o preço fosse determinado. Então, olha só, o comerciante estipulava um valor, certo, por aquele produto, e
a pessoa que fosse comprar, o consumidor, ele então faria essa troca, né, do valor do dinheiro ou da moeda pelo produto estipulado que era vendido, tá bom? Vejamos, olha só. A gente então entende o conceito de shopping center e consumo. Então vejamos, o shopping, né, gente, ou traduzindo aqui para a língua portuguesa, centro comercial, ela é uma edificação que contém um conjunto de estabelecimentos de varejo de diferentes bens de consumo, além da prestação de serviço. E aí a gente encontra nos shoppings, né? Lanchonetes, restaurantes, salas de cinema, teatro, parques infantis, etc, tá? E aí então vai constituir uma grande área comercial, e ela é uma área comercial fechada, tá? Com ar-condicionados e com segurança, entre outros, tá? Então ela vai se tornar independente e isolada do seu entorno. A gente tem, né, exemplo dos shoppings aqui. Nós temos o Shopping Boulevard, o Shopping Castanheira, Pátio Belém, Metrópole, Grão-Pará, Parque Shopping, entre outros, né? E aí o conceito de consumo, então vejamos, quando a gente fala de shopping, a gente tem que entender um conceito chamado consumo, tá? O ato de consumir, gente, é um ato de utilizar o produto ou serviço para satisfazer uma necessidade pessoal, ou seja, a sua necessidade, ou de um grupo. Dessa maneira, tá, gente, a ação de comer, de se vestir, até mesmo de lazer, são atos de consumo. A partir do momento que você paga por algo, certo? Tanto para sua vestimenta, quanto para sua alimentação, para sua diversão, você então vai estar consumindo, tá? Então a gente pode consumir bens materiais, tá? Exemplo de alimentos, frutas, etc. E também, gente, pode tá consumindo por objetos, né? Fazendo trocas de objetos, certo? Gente, igualmente, nem tudo que adquirimos podemos tocar ou levarmos com a gente, como é o caso de espetáculos, de shows, né? De jogos de futebol que a gente vai ao estádio, tá? Então, assim, gente, todas as sociedades, em qualquer época e lugar, consomem, porém nem todas se organizam em torno de consumo, tá? Por exemplo, as sociedades indígenas, elas são estruturadas para sua subsistência, ou seja, apenas para sobreviver. Diferentemente da gente. A gente observa então, gente, esse ato de consumir, acaba até se tornando numa doença chamada oneomania. Essa doença, ela faz com que a pessoa, ela consuma, e ela nunca pare de consumir, tá, gente? Acaba que, às vezes, a pessoa, ela fica endividada, e isso é uma doença tratando até mesmo, tá, com especialistas. Bom, a gente vai entender sobre a prestação de serviço, tá? Como regra, gente, este modelo de atuação conta sempre com o prestador, que é aquele, então, que oferece o serviço, e o tomador, ou seja, aquele que recebe a prestação, o prestador e o tomador, tá? Mediante um pagamento ou algum tipo de remuneração, tá? Além disso, gente, vale lembrar que a característica básica, tá, da prestação de serviço é o aluguel, principalmente, tá? Eu alugo o seu serviço em troca da remuneração, em troca do dinheiro, tá? Então, vejamos. É válido a gente ressaltar que este tipo de negociação, gente, ele deve ser realizado mediante um contrato. Normalmente, esse tipo de negociação é feito contrato, com cláusulas e direitos e deveres para quem está recebendo esse serviço, certo? Então, olha só, como eu falei para vocês, esse capítulo é bem curto, tá? Então, é muito fácil de entendimento, apenas básica de uma leitura de vocês mesmo, certo? Abram aí o livro de vocês na página 33, façam as questões ação, e página 41, página 41, questão ação também, tá? Vou pedir para que vocês enviem a mim enquanto puder, o máximo de agilidade, de tempo que vocês puderem me enviar, para eu estar corrigindo. E aí, qualquer dúvida perante isso, vocês entrem em contato comigo, tá bom, meus filhos? Fiquem com Deus, até mais.